Meu nome é Geraldo Ventura, nós vamos ver nessa videoaula número 2 aí, a continuação aqui da planilhas para cálculo, da forma para cálculo de desconto simples, desconto comercial. Eu vou repetir essa parte aqui, eu vou formatar essa célula, ok? O que ele vai receber é dinheiro, moeda, e agora eu vou escrever a fórmula novamente, já que na aula anterior a explicação ficou com o visual aqui é, muito pequeno, às vezes a pessoa não consegue enxergar o que foi feito. Então eu vou digitar novamente a fórmula. O que eu vou fazer é o seguinte: toda a fórmula começa com igual, está vendo? Começa com igual. Depois ele vai receber o valor futuro. O valor futuro ele está na célula B9, nas coordenadas B e 9. Então eu clico aqui, ó, ele escreve para mim, né, o B9. Eu posso tanto digitar aqui na parte de cima ou digitar aqui, do jeito que eu posso clicar na célula e ele já escreve a posição da célula. Você observa que isso aqui ficou pulsando, piscando. Então você tem que tomar muito cuidado nessa hora pelo seguinte: se você tentar digitar qualquer coisa, ele vai fazer referência a essa célula. Então você tem que selecionar aqui de novo, ele para de piscar, você está vendo? E aí você volta para a célula certa, que é o valor presente, né? O resultado do valor presente. Vezes é um sinal de asterisco, então vou digitar o sinal de vezes. Eu vou lá no teclado e coloco asterisco. Aí eu vou abrir um parênteses, vou abrir outro, né? Vou digitar o número 1, que é esse número 1 aqui da fórmula. Vou digitar o sinal de subtração lá no teclado, ok? E agora eu vou abrir outro parênteses, porque quem tem preferência é a multiplicação, não a subtração. Então eu vou abrir outro parênteses, ok? Vou colocar a taxa ID, que é a taxa do desconto, que está no campo B10. Aí eu clico aqui, ele escreve para mim B10. Só que ele ficou piscando. Você está observando isso aqui? Então você tem que tomar cuidado com o Excel. O Excel é um negócio muito chatinho de mexer. Então você volta com o cursor novamente, ele para de piscar. Aí você voltou para essa célula. Agora quem que eu vou digitar? Multiplicação, que é o sinal de vezes. Esse pontinho aqui na matemática é multiplicação, asterisco. N é o período. Pô, o período está na célula o quê? B11. Período é a letra N da fórmula aqui, período. Então você clica aqui, ele escreve para mim um B11, mas em compensação ele ficou piscando aqui nessa célula, pulsando. Então você clica novamente com o cursor, ele para de piscar. E aí você vem fechando os parênteses. Eu abri um, abri dois, abri três. Então eu tenho que fechar um, fechar dois e fechar três. Você observa que as cores são diferentes. Cada cor referente a um parênteses aberto. O preto com preto, vermelho com vermelho, azul com azul. E aí você clica fora, ele vai aparecer aqui R$ 0, ok? Agora, o que nós vamos fazer? Como eu já disse, vamos supor que aqui fosse R$ 7.888 o valor do título. Uma taxa de desconto de 1,3%, ou 130, colocar a vírgula aqui. Num período, por exemplo, de 2 meses. O valor a ser resgatado do título, do valor presente, seria R$ 7.682,91. Agora nós vamos colocar um botão aqui para limpar isso aqui, porque eu não vou ficar digitando por cima. Então eu clico no botão e ele limpa, fica uma coisa mais decente. Então eu venho aqui, ó, em exibir, barras de ferramentas, está aqui, ó, barra de ferramentas. Eu vou lá e peço um negócio chamado formulários. Barra de ferramentas, exibir, barra de ferramentas, formulário. Ele abre essa janela aqui. Então tem um negócio aqui chamado botão, tá nessa posição aqui, ó. À medida que você vai passando, ele vai falando o que que é. Botão. Você clica nele e clica novamente em qualquer posição aí da tela. Nesse momento ele abre essa janela de diálogo aí, ó. O que que você vai fazer? Você vai pedir para gravar uma macro. Pede para gravar. Ele abre outra janela, você dá um OK, pode trocar o nome se você quiser. E ele abriu esse botãozinho. O que que eu quero que esse botão faça? Ora, eu quero que esse botão limpe esse campo do valor futuro, limpe a taxa, limpe o período. E tudo que eu estou fazendo aqui, essa tal de macro, ela está executando, ela está gravando, é como se fosse um gravador. E todas as vezes que eu acionar esse botão, ele desempenha essa tarefa, né? Ok? Então eu vou lá no teclado, né? E com o mouse, seja o que for, seleciono aqui o valor futuro, zero ele, coloco zero. Eu zero também a taxa, coloco zero lá no teclado. E aqui também eu zero. E muito cuidado nessa hora, pelo seguinte, tá aqui o período, eu zerei aqui, zerei aqui, zerei aqui. Não vou zerar o último não, porque se eu fizer isso, ele vai zerar isso aí eternamente.
Feito isso, eu vou em ferramentas, macro, você está vendo lá, ó, macro, eu peço para pedir para parar a gravação. Então vou repetir. Eu fui em ferramentas, macro e peço para parar essa gravação. Aí ele parou a gravação, ok? Posso fechar essa coisa aqui. Agora sim, se eu colocar aqui, por exemplo, um valor de R$ 6.880, com uma taxa de 1,23% ao mês de desconto, num período de 3 meses, o valor do resgate seria R$ 6.626,13. Ok? E aqui, eu clicando aqui, ó, o que acontece? Ele limpa tudo. Aí eu digito por cima novamente aqui do 0000, está pronto para receber, né? Ok? Então fica uma coisa mais decente. É claro que tá feio aqui, ó, botão, né? Botão 6. Então vou exibir, barra de ferramentas, tá aqui, ó, formulários. Vou selecionar esse botão, vou pedir para editar o texto. Vou trocar o texto do botão. Ao invés de escrever botão 6, eu coloco assim, o botão limpar, por exemplo, né? E aí tem outros recursos que você pode aumentar a fonte da letra, diminuir, ok? Editar o texto. E aí você pode colocar aqui em negrito, você seleciona o texto, tem que estar selecionado, né? Pede ele em negrito, você pede uma fonte número 12. Aí você tem que aumentar o tamanho do botão, né? Seleciona lá, limpar. E aí são os recursos que você tem aí do Excel normal. Então, seria isso, a planilha. Então, você pode digitar aí 6.880 ou 68.000, com a taxa de desconto, por exemplo, 1,24, 1,45, durante 2 meses, e aí ele gera o valor presente. Sempre observando o seguinte, a taxa e o período devem estar na mesma unidade de referência, você aprendeu isso na aula comum aí, tipo juros e o desconto. Se for mensal, tem que ser mensal, se for anual, tem que ser anual. Por isso que está essa observação aí. Então é dessa maneira que a gente procede para fazer uma planilha.